Graça e paz, a paz do Senhor, a paz de Deus. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula dos ensinadores de justiça. E hoje vamos dar sequência aí aos princípios de um ensinador de justiça. Nós estudamos nas aulas anteriores o primeiro princípio de um ensinador de justiça é ele ama a Deus sobre todas as coisas. O segundo princípio de um ensinador de justiça é que ele sempre procura exceder. O terceiro princípio de um ensinador de justiça é que ele deposita o seu tesouro no altar de Deus. E hoje nós vamos aprofundar aí no quarto princípio. Eu queria que você olhasse aí na sua tela. Veja, o quarto princípio de um ensinador de justiça é o ensinador de justiça é um nazireu espiritual. Então veja, o que é ser um nazireu espiritual? Nós temos esse texto em Números, capítulo 6, a partir do versículo 1. E ali nós vamos ver a lei do nazireado. Quem eram os nazireus? Quem eram os nazireus? Quando você vai para o texto, você vai observar que qualquer homem, qualquer mulher poderia se separar para o Senhor, fazendo um voto de nazireu. E este nazireu, ele não podia entrar no templo. No templo serviam os levitas, aqueles que o Senhor chamou, aqueles que substituíram os primogênitos, os levitas. Então, todo o serviço do templo era realizado pelos levitas. Contudo, Deus tinha uma porta de emergência. Deus sempre terá uma porta de emergência. A porta de emergência de Deus eram os nazireus. Os levitas, eles ministravam apenas no templo. Você lembra aquela história do samaritano que estava caído, né, no caminho, né, de Jerusalém, né, para Jericó? Aquele samaritano estava caído, o levita passou por lá, né, mas não ajudou aquele samaritano. Depois o sacerdote, que também era um levita, passou por lá e também não ajudou. Por que não? Porque os levitas só trabalhavam no templo. Então, Deus tinha uma porta de emergência que eram os nazireus. Os nazireus, eles não podiam entrar no templo. E no templo, apenas os homens serviam. Mas quando nós olhamos para a lei do nazireado, você vai observar que Deus nunca fez acepção de pessoas. Na lei do nazireado, tanto o homem quanto a mulher poderiam se separar para servir ao Senhor. Então, eu quero trabalhar com você os 3 pré-requisitos que a lei do nazireado colocava para que esse homem e essa mulher tivessem sucesso no seu nazireado, para que o seu nazireado não fosse interrompido. Então, nós vamos lá para o nosso quadro branco. Veja que nós temos 3 pré-requisitos para todo homem, toda mulher que desejava servir como nazireu, se separar e servir ao Senhor como nazireu. O primeiro requisito é que o nazireu não podia beber vinho. Nós temos algumas simbologias na Bíblia, alguns tipos. Nós temos algumas figuras aplicadas ao vinho, ao derivado de vinho, ao suco da uva, né? Contudo, aqui em especial, quando o Senhor diz que todo nazireu não podia beber vinho, nem um derivado da uva, ele está falando do poder. Ele está dizendo o seguinte, que nenhum nazireu podia se embriagar. Porque o vinho também fala de embriaguez. E todo aquele que decide servir ao Senhor não pode se embriagar. O vinho representa tudo aquilo que embriaga. O poder embriaga, o dinheiro embriaga. Tantas coisas nesse mundo, sabe, que tem o poder de nos embriagar, de tirar a nossa lucidez. O que é tirar a nossa lucidez? Sabe quando você tira um tempo, você se assenta e você cai em si, você pensa assim, fala, puxa, não, eu preciso voltar aqui aos meus princípios, eu preciso voltar aos meus valores, sabe, eu preciso seguir aqui, eu estou deixando as coisas do Senhor de lado, eu estou fazendo assim, assado, eu estou, sabe, embriagado, né? Eu estou muito empolgado com isso aqui, a gente usa esse termo, mas na verdade nós estamos embriagados. Então, aquele homem, aquela mulher que se separa para o nazireado, todo nazireu, ele não podia beber vinho, né? Lembrando, mais uma vez, que o poder embriaga, tira a nossa visão, né? Tira a nossa linha de raciocínio, faz com que a gente não se aperceba das coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Tudo que uma pessoa embriagada pelo álcool tem,
sabe? O que acontece com o poder também, se nós fizermos uma analogia, uma comparação. Então Deus disse, olha, todos aqueles que quiserem me servir não podem se embriagar. Né? Então, por exemplo, você chega na sua casa, você pode assistir um filme? Pode. Não tem problema nenhum de você assistir um filme, de você praticar esporte, é bom para a saúde. O que não pode ocorrer? Esse esporte não pode ser o seu vinho. Deus está dizendo, olha, não se embriague com o esporte, não se embriague com os filmes, não se embriague com as coisas desse mundo, seja cheia do Espírito, seja cheio do Espírito Santo. Então, um nazireu não podia se embriagar com as coisas desse mundo, mas nós temos que nos encher do Espírito Santo. Em segundo lugar, todo nazireu, todo homem, toda mulher, né, que se separava para o nazireado não podia cortar o cabelo. Quando nós falamos de cabelo, né, nós lembramos de Sansão. Né? Lembramos de força, né? O cabelo estava relacionado à força de Sansão. Quando cortaram as guedelhas do seu cabelo, ele perdeu a sua força. Eram 7 tranças ele tinha, representando os 7 espíritos de Deus. E a lei do nazireado, o que a lei do nazireado diz? Que quando o nazireu pecasse, quando o seu nazireado fosse quebrado, o que ele deveria fazer? Ele deveria ir até o sacerdote, e o sacerdote então cortaria, rasparia o seu cabelo, né? E ele ficaria então esse tempo até que o seu cabelo voltasse a crescer, porque o cabelo cresce novamente, e aí ele poderia continuar o seu nazireado. Sansão pecou, e ele nunca foi até o sacerdote para se confessar, para se corrigir, né? E como ele não foi até o sacerdote, o que o diabo fez? O diabo enviou o seu sacerdote. E o que o sacerdote do diabo fez? Não somente cortou o cabelo de Sansão, mas furou os olhos. E você vai ver que, no futuro, o cabelo de Sansão cresceu. Antes dele morrer, né, debaixo dos escombros ali no templo ali dos filisteus, a sua força retornou. Por quê? Porque o seu cabelo cresceu. Contudo, a visão nunca mais foi restaurada. E é assim, meus amados. Sabe, se você tem um problema na sua vida, se você serve o Senhor, você tem um problema na sua história, procure o seu sacerdote. Confesse a ele. Por quê? Porque o seu cabelo vai raspar essas guedelhas aí, mas depois vai crescer. Agora, quando nós não fazemos isso, o diabo vem, e quando ele vem, ele não somente raspa o nosso cabelo, mas ele tira a nossa visão, ele fura os nossos olhos. E aí você vai entender que os cabelos, as guedelhas vão crescer, mas a visão nunca mais é restaurada. Então, o nazireu, ele não podia cortar o cabelo. Mas em terceiro lugar, todo nazireu, todo homem, toda mulher, eu quero abrir um parênteses aqui, porque Deus nunca fez acepção de pessoas. Deus sempre aceitou o homem e a mulher. O que não foi dado para a mulher? O ministério de cabeça. O ministério de governo, porque o homem é que governa. Sim, a mulher é uma ajudadora, mas Deus nunca fez acepção no sentido de ministérios. O homem tem um ministério, a mulher tem o mesmo ministério. Isso aí, desde o princípio. E o Senhor está dizendo, olha, quando um homem e uma mulher se separar para me servir, fazendo voto de nazireado, não poderá beber vinho, não poderá cortar o cabelo, mas em terceiro lugar, não podia tocar em coisas mortas. Isso aqui é muito importante. Todo aquele que se separa para servir ao Senhor não pode ficar tocando em coisas mortas. Sabe, não pode ficar voltando no passado. Ah, porque você me feriu. Ah, porque você me magoou. Ah, porque você fez assim. Ah, porque você fez assado. Não, porque esse grupo aí, não sei, não, porque eu estou me lembrando aqui daquela data. Não, essa pessoa aí que me fez mal, mas vai. Não, você não pode tocar em coisas mortas. Um nazireu, todo aquele que se separa para servir ao Senhor, seja homem, seja uma mulher, tem que sepultar o passado. Então eu quero dar uma dica aqui para a gente encerrar esse momento aqui. Sepulte o passado. Sabe? Viva o teu presente e projete o teu futuro. Glória a Deus. Terminamos aí o nosso 4º princípio de um ensinador de justiça. Espero que você tenha gostado desta aula. É uma aula muito simples. Nós temos muito assunto para tratar. Se nós poderíamos pegar aí cada um desses princípios aí, olha, e mergulhar, né, e passar horas falando a respeito de cada um deles. Contudo, durante o seu curso, você vai ter a oportunidade de estudar mais esses princípios, de guardar no seu coração, saber de cor cada um deles e saber aplicar
esses princípios na sua vida, para que você tenha uma qualidade de vida melhor. Amém? Então, te vejo na nossa próxima aula, um beijo no coração e até breve, em nome de Jesus.